Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 2. E eu quero ler com você esse versículo, e eu quero pedir que você faça o seguinte: olha, nós vamos projetar aqui, mas é importante que você, na verdade, ou seja, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, marque na sua Bíblia, porque dessa forma você vai ser ainda mais abençoado. Por quê? Lá no seu devocional, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver essa marca, e aí você vai lembrar de algo que você ouviu aqui. Há poucos dias atrás, a Rita fez uma referência aqui, uma irmã que já descansa no Senhor, muito amada por nós, a irmã Nenê, e de muitos anos atrás, a irmã Nenê, todo domingo ela marcava na Bíblia dela o dia que eu pregava. Ela escrevia lá e punha a data lá na referência, né? E às vezes o que acontece? A gente passava naquele texto de novo, depois ela vinha: pastor, aquela mensagem que o senhor pregou esse dia, no dia tal, do ano tal, o senhor pregou aqui nesse texto também. Eu falei: glória a Deus, né? Ela marcava lá, e ela trazia isso para a memória. Olha que hábito bom, amém? Você pode marcar na sua Bíblia, né? Marca aí no seu smartphone também, faz uma nota aí, vai ser bênção, ou seja, você usar os recursos que você tem para gravar a palavra, amém? Lucas capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: e isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Do que Lucas está dizendo? O evangelista Lucas está falando de um sinal a respeito do maior evento de todos os tempos. O maior evento de todos os tempos foi o nascimento do Salvador da humanidade, amém? Agora, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, Filho de Deus, o que a Bíblia diz? Que o sinal, na verdade, que aqueles homens que estavam em busca dele encontrariam, é que ele estaria envolto em panos, deitado numa manjedoura, ou seja, num lugar simples, num lugar, na verdade, que não tinha beleza nem formosura, que não chamava a atenção das pessoas para o esplendor da glória que ele tinha, mas sim mostrava a humildade. Na verdade, é a forma que Deus escolheu para revelar o seu Filho para nós. Jesus nasceu numa manjedoura, ele foi colocado nessa manjedoura, e a partir ali daquele lugar, ele viveu a sua vida, e a sua vida resultou na nossa salvação, amém? Ele ressuscitou, e por causa disso nós temos vitória, amém? O que eu quero te mostrar através disso? Assim são os caminhos de Deus. Nós vemos Jesus incorporando, na verdade, o plano de Deus, o caminho de Deus, a partir da simplicidade. Ou seja, Deus quer que a gente entenda que existe um grande valor nas pequenas coisas, que muitas das vezes você deixa passar despercebido. A manjedoura, na verdade, é um alerta para mim e para você, que muito do que Deus quer liberar sobre a sua vida, não está nas grandiosas coisas que você espera, mas na simplicidade, na verdade, de um relacionamento pessoal, de você, na verdade, lidar com Jesus com simplicidade, entendendo que Ele é o Senhor do Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, é o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o seu Pai, amém? Ele é o seu Pai, e o relacionamento, ele precisa ser assim, verdadeiro, simples. O primeiro berço de Jesus foi um coxo, num estábulo, isso que é uma manjedoura. Agora, quando você olha para a vida, olha para as situações, e você vê às vezes, ou seja, você vê alguém, na verdade, começar um sonho, começar algum projeto, com pouco recurso, com uma situação difícil, que talvez essa seja a realidade que você está vivendo hoje. Talvez você tenha tantos sonhos, você está com um projeto aí, você tem orado, mas você olha para o seu lado, olha para a direita, para a esquerda, você não vê, ou seja, muitos recursos, você vê na verdade o que? Dificuldade, limitação. Eu queria dizer para você que na verdade, talvez isso seja um sinal que Deus está te dando, que através das pequenas coisas, Ele faz grandes coisas, amém? Deus, na verdade, Ele está nos mostrando que Ele mesmo nasceu num berço de simplicidade, para nos ensinar, na verdade, a descomplicar as coisas. Tem muitas pessoas que não experimentam de Deus, por quê? Porque elas complicam demais.
elas complicam demais, elas têm muitos porquês, e esses porquês, na verdade, muitas das vezes, afastam, na verdade, elas da simplicidade do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é amor, Ele ama a sua vida, como você é, como você está, e Ele quer mudar a sua história hoje. É a mensagem simples do Evangelho, essa é a mensagem simples e verdadeira, mas nós precisamos, na verdade, avançar. Avançar por quê? Porque olha, é natural, nós gostamos de coisas grandes, bonitas, nós nos impressionamos, na verdade, com a quantidade, com a qualidade das coisas, com o tamanho das coisas. Isso muitas das vezes nos impressiona do ponto de vista natural. E quantas das vezes nós não sonhamos também com coisas novas, coisas que nós possamos promover, querido? Não existe nada de errado nisso, mas nós precisamos estar atento, na verdade, tanto naquilo que nós almejamos, quanto naquilo que nós estamos vivendo. Nós gostamos, na verdade, e gostaríamos de começar sempre do topo. Por quê? Começar no topo quer dizer que as coisas já estão prontas. Essa, na verdade, é o mundo ideal, mas não é o mundo real. Dificilmente você vai começar do topo. Você começa, na verdade, na maior parte das vezes é de baixo, mas do ponto em que você está. Esse é o ponto de partida para grandes coisas que Deus vai realizar na sua vida, amém? O que eu quero te chamar a atenção? Para você ter cuidado, porque nós idealizamos o sucesso. Agora, quando nós estamos idealizando e sonhando com isso, nós talvez enfrentamos duas dificuldades, dois extremos que a gente precisa ter cuidado. Pastor, que extremos são esses? O primeiro extremo é a inferioridade. Inferioridade e superioridade são extremos de uma mesma vara. Ou seja, tem horas que você se sente assim inferior demais para fazer tantas coisas. Não, eu não consigo, e etc e tal. Esse é um problema. Mas muitas das vezes nós não fazemos também por quê? Porque nós nos sentimos superiores demais, grandes demais. E qual que é o problema disso? Que os dois lados são extremos. Você precisa, na verdade, ter equilíbrio, saber de fato quem você é. Você é um filho amado de Deus, você é alguém que Deus dotou com talentos, ninguém é igual a você. Você é uma pessoa singular, diferente de todas as outras. É por isso, na verdade, que nós precisamos avançar nesse entendimento e fugir, na verdade, dos extremos. Precisamos ser equilibrados, amém? Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. Deus, Ele é infinito na sua grandeza e insondável em suas obras, mas procura por pessoas que são fiéis nas pequenas oportunidades. Você consegue perceber isso? Ou seja, Deus, Ele é grande, Ele é infinito na sua grandeza. Ou seja, a gente pode pensar e tentar comparar Deus. Olha, Deus, não existe medida para nós, ou seja, colocarmos Deus dentro, não, Ele ultrapassa todas elas. Ele é insondável, ou seja, nós não conseguimos perceber tudo que Ele faz. Olha, talvez você tenha recebido livramentos essa semana, enquanto você estava indo para o trabalho, enquanto você estava trabalhando, você nem ficou sabendo, mas o Senhor está te guardando, o Senhor está guardando você, sua casa, sua família, e você às vezes não percebe, mas Ele continua presente, amém? É por isso que nós temos que ter um coração grato e sermos gratos o tempo todo. Mas Deus procura pessoas que são fiéis nas pequenas oportunidades. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre muito. Pastor, do que o senhor está falando? É você perceber o seguinte: talvez hoje você seja pequeno, talvez hoje as pessoas não consigam te notar, talvez hoje você olhe e fale assim: eu não tenho recurso suficiente para fazer, para empreender. Querido, seja fiel ao Senhor, continue crendo, continue, na verdade, aplicando a sua fé. Por quê? Olha, na abertura do culto foi dito isso aqui: se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. A palavra de oferta nos levou a fazer o que? A crer, a avançar. A provisão vem dEle. Ou seja, Deus está trabalhando, na verdade, na minha vida e na sua, para nos impulsionar, na verdade, a viver algo maior do que nós estamos vivendo até agora. Mas para isso,
é necessário que você compreenda isso. Seja fiel nas pequenas coisas, agrade a Deus nas pequenas coisas, obedeça a Deus nas pequenas coisas. Por quê? Porque isso será abençoador. Pastor Carlito Paz, ele diz o seguinte: não despreze os pequenos começos. Olha, tudo que hoje é grande um dia foi pequeno. Você mesmo, você já nasceu do tamanho que você está aí? Não, você foi pequeno, você não conseguia falar, você não conseguia andar. Você foi desenvolvendo, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo características. E isso é o quê? É o processo natural de Deus trabalhando nas nossas vidas. Agora chega um ponto que muitas das vezes nós paramos. Quando que nós paramos? Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de ouvir na verdade o que Deus planejou a gente para ser. Uma das coisas que eu quero refletir com você hoje é sobre esses humildes começos na verdade simples, mas que vão te conduzir na verdade a um caminho poderoso, a algo que Deus na verdade tem para você. Por quê? Presta atenção, tem duas formas de andar com Jesus. Quantas formas? Duas formas. Como que você pode andar com Jesus? A primeira delas é andar pelas pegadas de Jesus. Andar pelas pegadas de Jesus é saber o seguinte: que Ele andou por aqui, Ele trilhou um caminho e eu vou seguir esse caminho. Amém? É bênção ou não é? Amém ou não amém? É bênção. E olha, muitas pessoas que nem são crentes, pessoas que nem compreendem Jesus como Salvador da vida delas, observam os princípios deles e aplicam nos seus negócios, aplicam nas suas vidas. E vivem aí mesmo às vezes dizendo que não creem em Deus, mas vivem esses princípios. Por quê? Porque elas estão seguindo as pegadas de Jesus. Uma pessoa que seguir as pegadas de Jesus vai ser abençoado, sim ou não? Vai ser. Mas esse não é o projeto de Deus para você. Jesus te chamou, na verdade, a segunda forma de andar é andar do lado de Jesus. Amém? Atrelado com Jesus, ou seja, você vai levantar, você vai sair daqui hoje e você vai sair agarrado com Jesus, levar ele para sua casa. Amém? Amanhã você vai acordar junto com Jesus, você vai participar da live junto com Jesus. Amém? Ou seja, porque Ele, na verdade, Ele precisa estar presente nas nossas vidas o tempo todo. O caminho que Jesus preparou para nós é um caminho estreito. E às vezes você acha que estreito é que é difícil, que é ruim. Não, estreito é que ele é leve, ou seja, é para estar junto, ele é suave. Ou seja, é nesse caminho que Jesus na verdade nos nivela com Ele mesmo. Nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? Amém ou não amém? A gente precisa entender isso. E olha o que a palavra de Deus diz para nós. Lá em Zacarias, no capítulo 4, a partir do verso 6 nós lemos: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Deus enviou você para viver neste tempo. Deus quer fazer grandes obras através da sua vida. Deus quer começar coisas grandes, mas o grande de Deus começa pequeno. E você precisa ter clareza disso e entender que não é na sua força, não é apenas na sua capacidade natural, não, é na força do Senhor, é por meio do Espírito Santo que nós vamos avançar, é por meio, na verdade, do agir de Deus, do trabalhar de Deus em nós. Deus nos chamou aqui nessa noite para quê? Para colocar um prumo. Sabe o que é prumo? Sabe o que é prumo? Sabe, né? Principalmente os nossos queridos irmãos construtores aqui, né? É aquela ferramenta que coloca na parede lá para garantir que a parede vai continuar reta, né? Porque senão a parede vira toda torta, né? Depois fica aqueles consertos no reboque de quase 50 centímetros. Prejuízo. Por quê? Porque não usou o prumo. Você já pensou que muito prejuízo na sua vida você poderia evitar se você estivesse usando o prumo de Deus? Se as suas decisões, em vez de você consultar A, B, C, D, F, Z,
as pessoas aí, tudo que você conhece, em vez de você perguntar a opinião das pessoas, você primeiro procurasse o Senhor. Se você primeiro, ou seja, ouvisse do Senhor, querido, você teria evitado tanto problema. Agora, o prumo, ele é um instrumento pequeno, mas ele ajuda para que grandes construções permaneçam firmes. Então é você ter clareza e entendimento sobre, existem coisas que são pequenas, mas elas têm valor e elas te preparam para coisas grandes. O meu desafio para você nessa noite é: comece a dar atenção nos detalhes. Ou seja, como que você está vivendo? Pergunta para quem está do seu lado: como é que você está vivendo? Você está atento nos detalhes? Olha para mim. Onde, em quem você está confiando? Você está confiando no seu próprio entendimento? Você está confiando na sua própria força? A sua maior garantia, querido, não estão nos maiores recursos iniciais. A sua garantia, na verdade, não é o que você tem, mas a sua garantia, na verdade, é no seu caráter e no seu exercício de fidelidade a Deus. É a sua responsabilidade de encarar as armadilhas da tentação, de se comparar com os outros. É você pensar o seguinte: olha, Deus me chamou, Deus vai me capacitar, Deus vai me preparar, eu vou ser o melhor da minha posição em qualquer lugar que eu chegar. Amém ou não amém? Você toma posse dessa palavra, sim ou não? Você precisa ser o melhor da sua posição. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Ai, pastor, mas aí parece assim que eu vou ficar muito... Não, querido, não é isso não. É porque a bênção de Deus, a promessa é que bondade e fidelidade te acompanharão, que você vai ser próspero, e o lugar onde você foi inserido vai ser abençoado por causa de você. Não é que você vai ser melhor que as pessoas tão somente, não, mas a partir de você a vida das pessoas vai ser abençoada. É você perceber que você é o canal de Deus, e é por causa de Deus que você vai ser o melhor. Não é porque você é bonitinho, não, é porque Deus está com você. É essa clareza, esse entendimento que nós precisamos ter. Mas qual que é o grande problema? Muitas das vezes nós olhamos para as coisas naturais. Provérbios, no capítulo 20, o verso 21, olha o que a Bíblia diz: a herança que se obtém com ganância, no princípio, no final, não será abençoada. Não sei se você entendeu, mas vou te ajudar a entender. Vou te dar um exemplo na Bíblia. O filho pródigo, o que é que ele pediu para o pai? A herança. A herança a gente recebe depois que os pais morrem. Ele pediu a herança e o pai dele estava vivo. Era uma herança antecipada. Por que ele fez isso? Por causa da ganância. Porque ele queria e tudo. Aquilo, na verdade, para ele fez bem? Não fez bem, porque a gente conhece o final da história. Mas num primeiro momento parece que as coisas deu tudo certo. E no final das contas, deu tudo errado. E é assim que a gente não percebe, mas muitas das vezes é assim que nós estamos fazendo as coisas. O que a gente precisa ter, querido? Presta atenção, muito cuidado, na verdade, com o sucesso antecipado. O sucesso antecipado, fora da hora, é como uma casa que não tem alicerce. Quando vier a dificuldade, quando vier os ventos, quando vier os problemas, o alicerce não vai sustentar essa casa e essa casa vai cair. Esse é o problema, na verdade, da maioria das pessoas, dos projetos. O Brasil, na verdade, é um país de muitas pessoas criativas, mas dificilmente uma empresa começa e ela dura 4, 5 anos. A maioria delas desiste antes. Por quê? Porque não tem perseverança, porque na verdade às vezes começa sem os alicerces corretos, despreza os pequenos começos, antecipam, pulam etapas e na verdade não percebem que estão sabotando a si próprios. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos avançar nesse entendimento e compreender que a nossa provisão vem do Senhor. A gente precisa entender o que o apóstolo Paulo entendeu, e ele escreveu para nós aos Filipenses: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo. Qual o segredo? De viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Eu sei estar contente, ou seja, o meu contentamento não está nas coisas, mas o meu contentamento está no Senhor.
Essa é a realidade que você vive? É assim que você tem experimentado a sua vida? Por quê? Porque esses princípios, eles determinam grandes finais nas nossas vidas. Pequenas coisas que definem grandes coisas que vão acontecer na nossa vida lá na frente. Nós temos uma mulher que eu quero usar como exemplo hoje aqui, que há poucas semanas atrás eu preguei outra mensagem falando sobre ela, mas eu quero usar novamente o exemplo de Joquebede. Joquebede é para nós nessa noite mais uma vez um exemplo de uma mulher que foi chamada por Deus para ser a mãe do libertador do povo de Israel. Agora, através da vida de Joquebede, a gente vai perceber que a gente pode extrair princípios essenciais para a nossa vida, de como nós podemos, na verdade, perceber em pequenos detalhes grandes coisas que Deus fez através da vida dela, amém? E eu quero profetizar que assim será na sua vida, amém? Assim será na sua vida. Essa mulher chamada Joquebede, ela gerou um filho num tempo completamente inapropriado, ou seja, não era um tempo bacana para ter filhos, mas foi o momento que ela gerou Moisés. Por que não era bacana? Porque havia um decreto de Faraó, que todos os garotos nascidos do povo hebreu deveriam ser mortos. Você pode encontrar essa história, você leia com mais detalhes, capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas eu quero me apegar apenas a alguns versículos. Leia, acompanhe comigo a leitura, né? Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Olha o que o texto diz sobre esse momento. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Os meninos, lançar no Nilo, para que eles pudessem morrer afogados. E as meninas podia deixar. Ele não era tão ruim assim, né? Afinal de contas, era só os meninos. Não, querido. Era, na verdade, uma estratégia, na verdade, para enfraquecer o povo de Israel. O problema, na verdade, era o quê? Faraó tinha medo porque o povo de Israel estava se multiplicando, eles serviam ali naquele período, e o medo deles era que eles se tornassem mais fortes e poderosos e fizessem uma... Então eles criaram essa estratégia. Essa estratégia, na verdade, nada mais é do que algo que o inimigo estava usando para quê? Para que os planos de Deus pudessem não se cumprir. Ele estava tentando evitar que o povo fosse liberto, porque o povo estava clamando a Deus por um libertador. Deixa eu te contar uma coisa: o inferno milita contra você. A vontade do inimigo é matar, roubar e destruir. Isso é verdade, independente de você. Eu não gosto nem de falar nisso. É a melhor coisa que você pode fazer, é desprezar o inimigo. Porque quando você despreza o inimigo, ele tem mais liberdade de agir contra você. É por isso que você precisa estar alerta. E o que nós vemos aqui, na verdade, é que a atmosfera daquele lugar estava terrível. Porque você imagina o seguinte: não tinha chá de revelação, não tinha exame lá para saber qual era o sexo da criança naqueles dias. Quando é que a família sabia o sexo da criança? Quando nascia. Então, veja, agora você imagina aquela família, vai lá as parteiras para dar à luz à criança, na verdade Joquebede, que entrou em trabalho de parto. Não tinha cesariana, não tinha nada dos recursos que nós temos hoje, não, né? Não tinha nada disso. Era parto normal, né? Ou praticamente sobrenatural, né? O parto normal, né? Mas enfim, e aí o que acontece? As parteiras estão lá, e aí sai aquele menino bonito. Por que eu estou falando que é bonito? Porque a Bíblia diz que ele é bonito. E agora, imaginou o problema? Nasceu o menino, qual que é o destino? Morte. O que Joquebede vai fazer? Agora, o que você precisa ter em mente? Apesar das dificuldades, dos problemas, apesar dos decretos contrários contra a sua vida que possam haver aí fora, os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Se Deus está no negócio, você precisa entender que nada vai impedir você. Então você precisa aprender e avançar nesse entendimento. O que nós vamos fazer aqui hoje é juntos
descobrir que esse processo de Deus, para que a gente possa ter revelado esse propósito nas pequenas coisas, a gente entender o valor dessas pequenas coisas, que talvez você está desprezando, que talvez você está deixando de utilizar e está atrapalhando você experimentar mais de Deus. Fala comigo, os caminhos de Deus são perfeitos. Então, ou seja, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir esse valor, entender, saber olhar para aquilo que você está vivendo e entender aonde que Deus está agindo. Por isso, para descobrir o valor em pequenas coisas, a primeira atitude que você precisa ter é gerar em perseverança desde o começo, desde o início. Gere em perseverança desde o início. A ideia, na verdade, de você perceber o seguinte: a ideia de usar o exemplo de Joquebede é interessante. Por quê? Porque foi o que Joquebede fez. Do momento em que ela descobriu que estava grávida, ela poderia, na verdade, ficar preocupada, tentar uma outra solução, tentar resolver do jeito dela. Não, mas ela permaneceu firme. E o que diz a Bíblia? Olha lá, Êxodo 2:2. E ela, Joquebede, engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito. Fala comigo, bonito. Qual que é a mãe que acha o filho feio, né? Qual que é a mãe? Pode até falar, mas fala de boca para fora. Fala de boca para fora. Acha a coisa mais linda do mundo, né? Glória a Deus. E os pais vão atrás no mesmo negócio, não tem jeito. Agora, o que ela fez? Ela escondeu essa criança por 3 meses. Ela perseverou ali, ou seja, com aquilo que ela podia, do jeito que ela podia fazer. Ela fez o que? Ela escondeu a criança, ela perseverou. Deus me deu esse filho, eu tenho a missão de cuidar dele, de ser mãe dele, e enquanto eu puder eu vou fazer do meu jeito, que eu vou tentar. Ela ocultou o seu filho do poder da guarda de Faraó. Ela protegeu o seu filho naquele período todo de 3 meses. As crianças choram tanto no começo, né? É dor de barriga, é dor disso, é dor daquilo. Você nem sabe por que ela está chorando. Às vezes ela só chora porque é o jeito de se comunicar. Agora você imagina ela tentando, na verdade, ou seja, a preocupação dela com aquilo tudo. Mas ela conseguiu se manter. E o que nós vemos? Colossenses no capítulo 4, verso 2, fala que nós devemos perseverar em oração. Fala comigo, perseverar. É perseverar desde o começo. Comece a orar ao Senhor, comece a buscar o Senhor. Persevere em oração. Está difícil? Persevere em oração. Está complicado? Persevere em oração. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. 3 coisas: perseverar na oração, se dedicar à oração. Você tem se dedicado à oração? Fala comigo. Responde para você mesmo, quanto você tem se dedicado à oração? Olha, oportunidade para te ajudar nisso, nós como igreja estamos tentando. Agora, a gente até ora por você, mas não tem como nós orar no seu lugar. É você que tem que orar, é você que tem que buscar. E não espera ficar começando sozinho, não. Você pode orar sozinho, glória a Deus, mas ora junto com a gente, que a gente pega no tranco junto, a gente vai junto. Sozinho é mais difícil. Quando a gente está junto, a gente avança. É por isso que, na verdade, nós estamos te dando tanta oportunidade. Vem para a vigília, vai para a oração, participa da live, se envolve na sala de oração. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos dedicar. É gastar tempo, é investir tempo. Porque se a gente não investir, quem é que vai investir? Quem é que vai fazer por nós? Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 4, diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. É o que está dizendo a palavra aqui, ó. Eu li numa versão e vou ler em outra agora, na NVI. E a perseverança, vamos ler junto, vamos lá? Vamos ler junto, vamos lá, assim, ó. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Está te faltando alguma coisa? Tá, né? Talvez a primeira coisa que está te faltando não é o que você deseja. A primeira coisa que está te faltando é perseverança. É não desistir quando ficar difícil.
é não desistir quando a luta vier, é avançar, é fazer na verdade aquilo que precisa ser feito, é perseverar na verdade em todas as coisas. Há uma frase do pastor Carlito Paz que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: olha, trabalhe, presta atenção, trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu estou dizendo que você precisa ser o melhor na sua posição, amém? Mas para você fazer isso, trabalhe como se isso dependesse só de você. Faz o seu melhor, trabalhe com esmero, com dedicação, faz o seu melhor. Mas não fica só nisso. Fazer isso é bom, mas não, continua. E ore como se tudo dependesse de Deus. Então, pegou a chave? Entendeu? É trabalhar, fazer o meu melhor. Aquilo que está na minha mão, eu vou fazer da melhor maneira. Mas enquanto eu faço isso, eu vou orar ao Senhor. Falo assim: Senhor, eu não consigo fazer. Eu estou aqui tentando, mas se o Senhor não entrar no meio aqui, não resolver esses problemas, eu não consigo. É o Senhor, na verdade, que vai fazer. Eu preciso da tua ajuda. É com a ajuda do Senhor que eu vou vencer. É não abrir mão daquilo que o Senhor te deu por causa que está difícil. Não, persevera. Joquebede não abriu mão do filho. Ela podia ceder. Ela já tinha lá o Arão, já tinha, como que chama a outra filha? Miriam, né? Já tinha Miriam. Ela podia, na verdade, não, é só, vou entregar esse, vou entregar um e ainda vou ficar com 2. Uma mãe consegue fazer isso? Não consegue. Seus sonhos, seus projetos são como filhos que você está gerando. E você tem que parar de abandonar esses sonhos seus. Você sonhou em ser uma bênção. Você sonhou em ser alguém muito usado por Deus, em fazer tantas coisas para o Senhor, mas porque ficou difícil, porque teve um probleminha e você parou. Não, o Senhor está te falando: olha, não pare, continua, persevere, porque assim como aconteceu na vida dela, o Senhor vai cuidar dos detalhes. Os detalhes, as pequenas coisas, o Senhor vai cuidar. Em que área da sua vida você está precisando de mais perseverança? Que área da sua vida? Você tem enfrentado algum tipo de dificuldade para exercer esse princípio, de perseverar desde o princípio? Qual o seu maior desafio para você fazer a coisa certa? Para você fazer aquilo que Deus na verdade te chamou para fazer? Qual que é o seu maior desafio? Querido, o Senhor te chamou para ser pai, para ser mãe, para ser uma bênção. Ser tu uma bênção onde que Ele te plantou, para ser de fato aquilo que o Senhor preparou para você. Mas às vezes a gente faz o que? A gente desiste, a gente para de perseverar. Então persevere, continue. Lembra do Gideão? O Gideão, na verdade, onde estão os Gideões? Amém. Posso ouvir um amém dos Gideões? Amém. O Gideão estava lá, cuidando das coisas dele, lá meio escondido e tal, ocupado com as coisas dele. Aí o anjo apareceu para ele e falou assim: poderoso guerreiro, é você que eu vou usar. Ele falou assim: é você mesmo. E aí ele levou, até que ele acreditou, né? E a gente que é homem é meio desconfiado, né? Meio devagar com algumas coisas, né? Devagar e tal, mas vai, levanta. E ele foi. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, olha, são milhares, os inimigos são milhares. Ele chamou o povo para a guerra, levantou 32 mil homens para lutar com ele. Tá ruim ou tá bom? Tá bom, né? 32 mil é um bom número, né? Aí Deus vira para ele e fala assim: tá muito. Manda uma parte desse povo embora. Manda aqueles que não quiser nada com a dureza embora. Dispensa aqueles que estão aqui por obrigação. Dispensa eles. Foi embora muito mais da metade. E ainda ficou um bom número. E agora ele falou assim: Senhor, mas e agora? Não, eles são milhares. Nós somos poucos milhares. E Deus falou com ele: ainda está muita gente. Deu o teste lá do beber água, da forma de beber água e tudo. Uns bebeu certo, outros bebeu errado. Os que bebeu errado, vai embora. Sobrou 300 homens. Como é que Gideão vai começar aquela guerra? Com 300 homens. Não despreze os pequenos começos.
No começo daquela guerra eles eram apenas 300, mas o Senhor queria mostrar para Gideão e para mim e para você hoje que a peleja, que a guerra na verdade é dele. Ele é que guerreia por nós. Então, ou seja, a nossa dependência está no Senhor. Querido, não caia na tentação do sucesso imediato, não caia nessa tentação, não. Querido, o diabo, ele ofereceu para Jesus o sucesso pronto. Senhor, Jesus, se você se dobrar a mim, você te terá todos os reinos deste mundo. Está tudo pronto, eu te entrego. É só você se dobrar, está pronto, você não precisa ir para a cruz, não. É só você se dobrar aqui, ninguém está vendo. Sucesso fácil, coisas fáceis. Sabe o que Jesus fez? Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. E ele começou, na verdade, como um grão de mostarda, mas ele mudou o mundo. Ele mudou a história das nossas vidas, amém? Para descobrir então o valor das pequenas coisas, decida investir com sabedoria nas coisas certas. Pastor, nós precisamos aprender a investir. Você precisa aprender a investir seu dinheiro, investir seu tempo. Invista seu tempo naquilo que vale a pena. Querido, qual que é a melhor forma de começar o seu dia? É diante do Senhor. É diante do Senhor. Agora é fácil? Você já levanta preocupado com o celular, preocupado com os problemas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com isso. Se você não fizer um voto, não se preparar, não se organizar, se você não tiver lá uma live que vai começar às 6 horas da manhã para você vir comigo lá, não tem jeito. Percebeu? Estou te ajudando. Você pode começar antes também, você pode fazer em qualquer horário que você quiser. O importante é que você faça. O importante é que você pare de dar desculpa e faça. Comece a investir com sabedoria nas coisas certas. Foi o que Joquebede fez. Quando, olha o que diz a Bíblia, quando já não podia mais escondê-lo, porque o menino já estava grande, o que ela fez? Ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Querido, o Senhor deu a estratégia para ela, o Senhor direcionou ela, o Senhor deu sabedoria para ela, da forma, da maneira que ela tinha que fazer. Colocou o menino nele e deixou o menino no cesto, entre os juncos, na margem do Nilo. Agora sim, se o Moisés fosse jogado no Nilo antes, ele ia morrer. Mas agora, debaixo da proteção, ele é colocado no Nilo, mas ele não vai morrer. Moisés não vai morrer. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele. E a mãe dele está atenta naquilo que Deus está fazendo. E fez o quê? Ela buscou a melhor forma de protegê-lo, colocou ele lá. Agora, será que ela não colocou na hora certa também, não? Porque você acha que a filha de Faraó, que vai encontrar com ele lá, ficava o dia inteiro no Nilo? Tinha a hora certa, tinha o dia certo, tinha o momento certo. Aí eu te pergunto, quem que deu essa sabedoria para essa mulher, meu Deus do céu? Quem que deu essa sabedoria? É o mesmo que vai dar sabedoria para você vencer os seus problemas. É o mesmo que vai te ajudar a superar os desafios. Querido, se esse princípio na verdade fosse abraçado por todos nós, isso faria toda a diferença. É confiar no Senhor, é confiar no propósito que Ele tem para nós. Com a sabedoria de Deus, você poderia ser suficiente em atitudes. Querido, você poderia evitar tantos erros se você confiasse mais em Deus. Qual que é a grande dificuldade que você tem em decidir e escolher fazer as coisas com mais sabedoria? Sabe qual que é a grande dificuldade? É que a maioria de nós fica dependendo só do nosso próprio entendimento. No meu modo de pensar é desse jeito, no meu modo de pensar é desse jeito. Querido, comece a agir do modo de pensar de Deus. Ai, pastor, mas como que eu sabia? Eu busco Ele. Busca Ele, busca, ou seja, ouvir de Deus qual que é o direcionamento que Ele tem para você. Tenha coragem de mudar a sua história. Ah, você fez as coisas sempre do mesmo jeito a vida toda. Glória a Deus. Mas será que Deus não está te dando uma nova estratégia? As estações mudam. Querido, nós estamos vencendo o inverno e vai chegar a primavera.
É uma nova estação, a estação mais bela. Talvez é a estação que Deus quer trazer para a sua vida agora. O que você precisa fazer? Você precisa mudar isso. Você precisa ter atenção, você precisa ter cuidado. Por quê? Porque o inferno conspira contra os propósitos de Deus. Tentou matar o Moisés. Conseguiu? Conseguiu? Não. Mas por quê? Porque uma mulher se levantou e fez o que dependia dela. Você faz o que depende de você e Deus faz o restante. Faz o que está nas mãos, faz o que está na sua mão, para que você possa avançar. Os propósitos de Deus na sua vida vão se cumprir. Decida andar no temor de Deus até o fim. É temer a Deus de verdade, temer a Deus até o fim. O Salmo de número 111 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Tem bom senso, temer o Senhor, Ele será louvado para sempre. Você vai glorificar a Deus porque Ele vai agir na sua vida. Ele vai te dar sabedoria para você discernir, tomar as decisões certas. Olha, tenha um caráter humilde e seja dependente de Deus, e as coisas vão acontecer. Dependa da presença de Deus, porque é assim que as coisas avançam. É assim que a gente cresce. Atos capítulo 7, verso 2. Olha a referência que lá no Novo Testamento Lucas está fazendo a respeito de Moisés. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, aleluia. Por meses ele foi criado na casa do seu pai. Por quê? Porque a mãe dele era temente a Deus. Querido, o temor, ele evidencia obediência e oração. Temer a Deus evidencia o nosso nível, na verdade, de obediência e o quanto nós oramos. Eu te pergunto nessa noite, o quanto que você tem ficado acomodado? Você tem se acomodado, se justificando diante da ordem de Deus de orar, diante dos propósitos de Deus? Você está se justificando? Isso não acontece na minha vida por causa disso, daquilo outro. Pare de dar justificativa. Comece a agir, persevere, não pare agora porque está difícil, avance, continua. Ou seja, o problema está crescendo cada dia mais, pastor, então não para, continua, porque olha, o Senhor é contigo. Não abra mão das coisas que Deus liberou na sua vida por causa de detalhes, não. Comece a avançar, para você descobrir o valor das pequenas coisas. Espere pela provisão de maneira sobrenatural. Durante a palavra de oferta, o Saulo falou aqui da multiplicação dos pães. Agora, Deus é capaz de fazer isso? É. Agora pensa na provisão que Joquebede precisava. Olha, espere pela provisão sobrenatural. Prepara, o que dependia dela, ela fez, e colocou o menino no rio. E olha o que aconteceu. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. No momento em que a filha achou lá o menino, esse menino era extraordinário, fala comigo, extraordinário. Ele era bonito. Pensa, aquela mulher que não tinha filhos, aquela mulher que possivelmente era louca para ser mãe, agora acha uma criança linda. Não tem sinal de quem que é aquela criança, e aquela criança, se continuar ali, ela vai morrer. Ela toma decisão. Aquela mulher é a provisão para que o propósito de Deus possa se cumprir. E quem que era? A filha de Faraó, a filha daquele que estava se levantando contra o propósito de Deus. Deus tem bom humor demais, porque Ele vai esconder o Moisés na casa do Faraó. Você consegue entender isso? E você está duvidando do que Deus pode fazer por você. Querido, as chaves para o seu sucesso talvez estão nas mãos dos seus inimigos, e são eles mesmos que vão entregar na sua mão. Por quê? Porque é Deus que faz, é para que o nome dele seja glorificado. E aí o que acontece? Então, a irmã do menino se aproxima e pergunta para a filha de Faraó: senhora, com todo respeito, dá licença, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher? Olha a sabedoria, olha a sabedoria dessa menina, uma mulher dos hebreus, para amamentar
e criar o menino? Querido, eu te pergunto, a filha de Faraó tinha condição de amamentar aquela criança sozinha? Tinha ou não? Agora ela não podia conseguir lá uma ama de leite no meio das egípcias? Ela até podia, mas o que Deus providenciou para ela, Deus fez a oferta certa na hora certa. É assim que Deus vai fazer com você. É ser fiel nas pequenas oportunidades. Percebe isso? E o que aconteceu? Ela disse: eu quero. Respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Aleluia. A Joquebede. Então a filha de Faraó disse: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e amamentou. Agora deixa eu te contar, sabe o que eu fico imaginando? Ela ficava temendo antes, eram os guardas, não era? Agora não, agora os guardas fazem a escolta da casa dela. Por quê? Porque ali está o filho da filha de Faraó, e eles não vão deixar ninguém entrar lá não. Essa casa aqui está protegida, essa casa não pode. A escolta de Faraó vai guardar o propósito do Filho de Deus. Você está entendendo o que Deus pode fazer na sua vida? Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida hoje? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Esses princípios todos, ficam de pé no seu lugar. Esses princípios todos, eles são uma receita. É uma receita para você sair daqui hoje com clareza disso. Sabe fazer bolo? Receita de bolo. Receita de bolo. O que você vai fazer? Pega um pouquinho de perseverança todo dia. Acrescenta um pouquinho mais de sabedoria do Senhor todo dia. Soma com isso temor a Deus. E qual que é o resultado? Uma vida abençoada. Essa é a receita. Essa é a receita. Não é difícil, é? Não é difícil. Fala comigo, é difícil? Não é difícil. Só que o que você precisa ter em mente? Você precisa abrir o seu entendimento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus, nesses dias, está falando muito conosco sobre fé. É para ativar a nossa fé por aquilo que Ele vai fazer nos próximos meses. Querido, Deus está nos convidando a dar novos passos de fé, passos de obediência a Ele, para que nós possamos viver o novo. Nesses próximos meses que estão aí para 2024, é o ano da visão, é você fazer a sua visão crescer, porque Deus tem grandes coisas para você. A sua visão vai ser aumentada e você vai enxergar nas pequenas coisas o grande propósito que Deus tem para você neste tempo. Talvez não seja do jeito que você imagina, talvez não é do jeito que você está esperando, talvez não seja da maneira que você está. O que você precisa fazer, querido? É igual a criança. O Senhor está te colocando nos céus, colocando no Nilo. Segue o fluxo, deixa a coisa acontecer. Foi assim que aconteceu com a igreja. A igreja, o Senhor disse para eles o quê? Fiquem em Jerusalém. O Senhor ressuscitou e falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles precisavam ter uma pequena obediência de um detalhe: ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando eles creram nisso, perseveraram, porque não foi do dia para a noite. Dos que começaram lá, eram mais de 500. Mas no dia que o Espírito Santo desceu, só tinha 120. Sabe por quê? Os outros dispersaram. Os outros deixaram de perseverar. Deus não faz mais na sua vida, porque na hora que a coisa está para acontecer, você trava o processo, você desiste, você fica a sua mentalidade natural pensando assim: isso não é para mim, isso é para os outros, não é para mim. Não, é para você, é para todos, é para todos, todos que creem, todos que creem. Você não precisa pular, você não precisa fazer nada, você precisa crer.
perseverar e temer a Deus. E você vai receber do Senhor o revestimento que você precisa para ter uma vida abençoada. Quantos querem essa vida abençoada? Eu quero. Essa vida abençoada só é possível na força do Espírito Santo. Eu sei que com a sua força, com a sua capacidade você não consegue, mas o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para que você fosse fiel nas pequenas coisas. Obedeça ao Senhor, creia nele, busque a Ele, até que do alto você seja revestido de poder. Eu quero orar por você neste momento e nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Por que eu quero orar com você antes da gente adorar? Ora comigo agora, diga assim: Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. A tua palavra diz que os dons são para este tempo, são ferramentas para o edificar da tua igreja. Me ajuda a desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a entender aquilo que eu não entendi ainda. Me dá revelação daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Senhor, eu dou liberdade para o Senhor fazer na minha vida o que o Senhor tem para mim. A minha mentalidade eu entrego nas tuas mãos. Renova a minha mente para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.